Você sabia que as técnicas de ressonância são fundamentais para moldar o teu timbre e deixar esse timbre perfeito, tirar da garganta, ter um bom proveito da sua voz e fazer os agudos sem esforço excessivo? Você precisa realmente colocar o seu timbre no lugar certo. E eu vou te mostrar aqui como isso pode ser tranquilo para você que exercita. Vamos para cima? Eu tô doidinho aqui para mostrar esse vídeo para você, porque eu tenho a certeza que você vai evoluir, seu timbre vai melhorar, vai ficar mais bonito, tá bom? Vamos nessa. Eu vou cantar uma composição minha, tá? E eu vou nessa composição mostrar para você como seria uma ressonância sem uma colocação perfeita. Ou ela muito na garganta, ou ela muito concentrada na cabeça, não fica muito legal. Então vamos lá. Vou pegar só a parte do refrão para você entender. Eu vou jogar ela muito aqui na garganta, nessa região. Comece a perceber, ó. A boa obra comecei e ela vai se concluir. Deixe que do resto eu cuido, não vai faltar nada pra ti. Tô agressivo? É proposital isso aqui mesmo. Agora, veja só, se eu tirasse essa voz da garganta e jogasse ela para uma região muito mais na cabeça, bem aberta, ia soar como se fosse uma ópera. Olha só. 3 e vai. A boa obra comecei e ela vai se concluir. Deixe que do resto eu cuido, não vai faltar nada para ti. Percebeu? Fica muito cheio, tá parecendo ópera. Agora, se você pega um pouco dessa voz da garganta, que é essa voz estridente, com um pouco dessa voz da cabeça, que é essa voz bem gorda, e você coloca aqui no meio, nós chamamos de voz mista. É uma mistura dessas ressonâncias, deixando a sua voz mais equilibrada. Então, ao invés de você fazer a boa obra comecei, ou a boa obra comecei, você vai fazer a boa obra comecei e ela vai se concluir. Deixe que do resto eu cuido, não vai faltar nada pra ti. Percebeu aí a diferença do que é você tirar essa voz da garganta, jogar pra cima, tirar essa voz de cima e jogar pra baixo, deixar aqui numa região média, fica muito melhor, a ressonância fica muito melhor. Como é que faz isso, professor? Não entendi. Olha, é o seguinte, você vai, tá vendo aqui a sua laringe, essa região aqui, ó, toca nela, ó. Ó, se você fizer assim, ó, ela desce, ó. Oh, era onde eu tava cantando, a região gorda. Oh, boa. Se eu fizer aqui, ó, na região com ela em cima, ela tá em cima. A boa obra. Tá agressivo. Agora, se eu deixar ela mais ou menos, a boa obra, no meio ali, não muito para baixo, nem muito para cima, na região média, a boa obra, já sai muito melhor. Então, se você está cantando uma música que é muito estridente, aguda, vamos dizer assim, né? Você tem a tendência a puxar muito essa nota para a voz da garganta. E tomar muito cuidado também, viu? Porque tem gente que joga muito lá pra cima e, meu Deus do céu, fica parecendo a ópera aí, não dá muito certo, não. Tá bom? Toma muito cuidado. Então, você vai tentar fazer o quê? Sinta esse som de M. Nessa vibração aqui, ó. Aqui, ó. Você tem que sentir nessa região aqui da máscara. Tente fazer esse som. Se você está conseguindo fazer com que esse som fique aqui, ó, você sente uma tremida, uma trepidação nessa região, você está conseguindo já fazer essa região da voz mista.
Tente levemente abrir a boca, desse jeito aqui, ó. E transforme numa vogal A. Levemente, vai abrindo. As mulheres. Ok? De novo, mulheres, ó. Certo? Você tem que prestar atenção nisso aqui para que fique perfeito, fique do jeito correto aqui, saindo nessa região média, que nós chamamos de voz mista ou a voz falada. Nós temos uma região aqui perfeita que vai ressoar legal, tá bom? E se você está gostando dessas dicas, se você está gostando, vou pedir para você 3 coisas. Primeiro, se inscreva no canal. Se inscreve agora, vai. Se inscreve aí. Segundo, aciona o sininho para que todas as vezes que saiam vídeos aqui, você consiga enxergar toda vez que saiu, tá bom? E ficar por dentro aqui dessas aulas maravilhosas. E o terceiro, dê um like. Dê um like porque isso é importante para a gente saber se você está gostando, isso vai ser muito legal. E uma coisa muito legal que eu gosto de pedir é que se você puder comentar, deixar aqui sua dúvida, fazer uma pergunta, eu vou te responder, tá bom? Vai ser bem legal. Uma dica bem legal aqui que eu gosto também de mostrar para os meus alunos aqui, quando nós estamos fazendo aula, é que você pode sim também trabalhar essa ressonância para que a laringe ela fique no lugar correto, como se você estivesse fazendo um sorriso interno. Você vai perceber que quando eu vou, tipo, dar um sorriso, mais ou menos assim, ó. A minha laringe, ela aparece aqui, ó, bem de leve, ó lá. 3 e... Eu não abro a boca, tá? Eu só faço só o sorriso. Então você vai tentar fazer com que você não precisa soltar o som, mas sim tente como se você estivesse fazendo desse jeito, mas internamente. Você vai ver minha laringe saltar. Olha, observe. Mais uma vez. Você percebe que a laringe dá uma descida? É essa região realmente que você tem que treinar. Você tem que tentar fazer com que essa laringe se movimenta para essa região, se movimente melhor. E isso vai te ajudar demais, você entender como é que isso tem que acontecer, tá bom? Uma dica bem legal também é você já viu aquelas vozes de bruxa? Aquelas vozes de bruxa bem chata, bem horrível. Essa voz, ela vai deixar uma voz meio que nasal, mas vai fazer com que você tenha um controle melhor, ajuda muito você a deixar sua voz na ressonância correta quando você cantar. Então, quando você tiver, se você consegue fazer, tente fazer essa voz, essa risada de bruxa. Não estou falando que você é bruxo ou bruxa não, tá? É só um exercício simples. Vocês estão percebendo que eu estou levando a minha voz para essa região aqui, ó, da máscara? Né? E fica bem tensional mesmo, para que você consiga entender aonde é que essa ressonância se adapta. Você vai começar a entender brincando, é uma brincadeira, você vai brincando com isso, com essas ressonâncias externas, e você vai perceber onde o som ele é colocado. Então, você pode brincar, fazer olá, ouve scooby-dooby-dooby-doo.
Brinque com vários estilos. Tente jogar essas ressonâncias para várias regiões. É assim que os humoristas eles conseguem fazer várias interpretações quando estão imitando alguém. É porque eles jogam essa ressonância em vários lugares da nossa face, e isso é a grande diferença. Se você consegue fazer isso, você com certeza vai ter uma voz bem apurada, porque você vai conseguir discernir o feio do bonito, o horrível do agradável. E aí, até para falar, a sua voz vai melhorar. Minha voz nunca foi assim. Na verdade, eu sempre brinquei com essas coisas, eu sempre vim imitando coisas, né, vozes de personagens, e com isso minha voz ela melhorou demais. Então esse é um grande segredo que eu dou aqui para você, tá bom? Depois que você fez essas brincadeiras, sei lá, imita qualquer coisa. É Bob Esponja, 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 calça quadrada, Bob Esponja, calça quadrada. Tenta imitar. Depois que você fez isso, aí você volta para o natural, vai equilibrando, vai dando aquela mistura entre a laringe e a máscara facial. Você vai misturando. Como eu falei no início do vídeo, vai ficar bem legal se você treinar isso aí, viu? Então, qual vai ser os benefícios disso? Você vai ter uma projeção sem esforço, você vai ter um timbre mais rico e você vai ter um timbre equilibrado. Nem tanto fechado, nem tanto estridente, nem tanto aberto, colocando na região correta, tá bom? E a redução da tensão na garganta, ela vai diminuir, porque a voz está apoiada pela ressonância correta, tá bom? Ó, se você quer melhorar mais essa ressonância, ter uma voz mais bonita, veja esse vídeo aqui que vai te ajudar demais a deixar uma voz bem mais bonita que agora está, porque depois dos exercícios, né, você já começa a ter uma voz bem melhor, certeza. Vamos nessa. Ó, põe em prática, hein?